Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Clash Bet. Se você não me conhece, meu nome é Osto e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta esportiva do dia 12 de junho de 2022, o nosso domingo, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora pros jogos. Domingo amanhã de Ligas das Nações, tropa. Chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva para hoje. Vamos estar iniciando nossos primeiros prognósticos dos jogos pela Liga das Nações, grupo A2. O jogo da Espanha versus República Tcheca, que tem início às 15h45. Na classificação, a Espanha é a terceira colocada em 3 jogos disputados, com uma vitória e 2 derrotas. 4 gols marcados, 3 gols sofridos, 5 pontos conquistados. Enfrenta a Tcheca, que em 3 jogos disputados é o terceiro colocado, com uma vitória, um empate e uma derrota. Com 4 gols marcados, 5 gols sofridos, 4 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, a Espanha vem a 4 sem derrota e a Tcheca sofreu gol nos últimos 4. Em duelos individuais, a Espanha vem a 7 jogos sem derrotas. Em 9 de 10 foi a primeira equipe a marcar, em 6 de 7 saiu menos que 11 escanteios, em 5 de 6 menos que 4,5 cartões. Lembrando, a República Tcheca vem a 4 jogos sofrendo gol, em 4 de 5 saiu mais que 10,5 escanteio, e em 6 de 8 foi a primeira equipe a marcar, o último confronto 2-2. Para essa partida a Espanha é a favorita a vencer. Por esse retrospecto vamos com a dica casa vence ou ambos marca, probabilidade 3-1 casa. Vamos agora para a Suécia versus Portugal, com início às 15h45. Na classificação, a Suécia é o quarto colocado, 3 pontos conquistados, ainda não tem ponto na competição, tomando 3 jogos de 3 derrotas, 1 gol marcado, 7 gols sofridos, 0 ponto conquistado. Enfrenta a equipe de Portugal, que é o atual líder, em 3 jogos disputados, com 2 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota, 7 gols marcados, 1 gol sofrido, 7 pontos conquistados nos últimos confrontos entre eles. Em 4 de 5 saiu menos que 5 cartões para ambas as equipes. A Suíça sofreu gol nos últimos 3 confrontos e Portugal vem de 3 vitórias nos últimos 3 confrontos. Em duelos individuais, a Suíça vem de 3 derrotas a 5 jogos sem vitória, 5 sofreu gol. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a sofrer, nos últimos 6 saiu menos que 5 cartões. Portugal vem a 5 jogos sem derrota, em 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar, em 5 de 7 saiu mais que 4,5 cartões. Em 4 de 5 venceu o primeiro tempo, o último confronto deu Portugal. Para essa partida vamos com a dica fora com empate, probabilidade 2-0 fora. Vamos agora para o grupo B4, o jogo da Noruega versus a Suécia, com início às 13 horas, um pouco mais cedo. A Noruega é o atual líder em 3 jogos disputados, com 2 vitórias e um empate, 3 gols marcados, 1 gol sofrido, 7 pontos conquistados. Enfrenta a Suécia na terceira colocação, em 3 jogos disputados, com apenas uma vitória, 2 derrotas, 3 gols marcados, 3 gols sofridos, 3 pontos conquistados nos últimos confrontos entre eles. Em 4, ambas as equipes sofreu gol. 4 de 5 saiu menos que 11 escanteios. 5 de 6, ambos marcam e menos que 5 cartões. A Noruega vem a 5 confrontos sem derrotas, foi a primeira equipe a marcar e venceu o primeiro tempo em 4 de 5. Em duelos individuais, a Noruega vem de 5 jogos sem derrotas. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. Nos últimos 7 saiu menos que 5 cartões. Em 7 de 9, menos que 3 gols na partida. A Suécia, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu mais que 4,5 cartões. Em 5 de 7, foi a primeira equipe a sofrer. E em 7 de 8, saiu menos que 3 gols na partida. O último confronto deu Noruega. Para essa partida, acredite no duelo de gols. Por esse retrospecto, vamos com a dica mais de 1,5 gol ou casa com empate, probabilidade 2-1 casa. Vamos agora para a Liga Profissional da Argentina, o jogo do Central Córdoba versus Boca Juniors, com início às 20h30. O nosso foco aqui não vai ser na classificação, pois é início de temporada. Por esse retrospecto, vamos focar aí nos últimos confrontos entre essas equipes. Em 4 deles, o Central Córdoba sofreu gol e o Boca Juniors nos últimos 4 vem de 4 vitórias. Em duelos individuais, o Central Córdoba vem de 4 jogos sem vitória,
a 7 sofreu gol. Em 5 de 6 saiu ambos marca. Em 5 de 7 perdeu o primeiro tempo e saiu mais que 2,5 gol. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a sofrer. E em 6 de 7 saiu menos que 11 escanteio. O Boca Juniors vem a 4 jogos com 4 vitórias, a 10 jogos sem derrotas, ou seja, 10 jogos de invencibilidade. Foi a primeira equipe a marcar e saiu menos que 3 gols em 8 dos últimos 10 jogos. Nos últimos 4 confrontos deu Boca Juniors. Para essa partida vamos com a dica fora com empate ou mais de 1,5 gol. Probabilidade 2-1 fora. Vamos agora para o Brasileiro Série A. O jogo do Goiás versus Ceará. O início às 16 horas na classificação. A equipe do Goiás é o 13º colocado, em 10 jogos disputados, com 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. 11 gols marcados, 13 gols sofridos, 13 pontos conquistados, por incrível que pareça. O Ceará é o 12º colocado, com os mesmos 10 jogos disputados, com as mesmas 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, 13 pontos conquistados, 12 gols marcados, 12 gols sofridos. O Ceará leva vantagem no saldo de gol. Atuando em casa, a equipe do Goiás é a 14ª colocada no ranking, em 4 jogos, com 3 empates e apenas 1 vitória em seus domínios. E a equipe do Ceará, fora de casa, é a melhor equipe atuando fora do seu domínio. Em 6 jogos disputados, com 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 8 gols marcados, 5 gols sofridos, 11 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 7, o Goiás foi a primeira equipe a marcar. Em duelos individuais, o Goiás vem a 4 jogos sem derrotas. Em 4 de 5, perdeu o primeiro tempo, foi a primeira equipe a sofrer. Em 6 de 7, saiu menos que 3 gols na partida. O Ceará vem a 9 jogos sem derrotas, ou seja, 9 jogos de invencibilidade. Em 4 de 5, foi a primeira equipe a marcar, venceu o primeiro tempo. Nos últimos 6, saiu mais que 4,5 cartões. E em 5 de 6, saiu menos que 3 gols na partida. Último confronto, 4-0 para o Ceará. Para essa partida, vamos com a dica mais de 1,5 gol. Tem o Mendonça aí que está fazendo bastante gol pela equipe do Ceará. E tem o Pedro pela equipe do Goiás. E também o fora com empate seria plausível. Probabilidade 2-1 fora. São Paulo versus América Mineiro, com início às 16 horas. Na classificação, o São Paulo é o 6º colocado em 10 jogos disputados, com 15 pontos conquistados, 16 gols marcados, 12 gols sofridos. Enfrenta o América Mineiro, que é o 9º colocado em 10 jogos disputados, com 14 pontos conquistados, 11 gols marcados, 12 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do São Paulo é a 4ª melhor equipe em seus domínios, em 4 jogos disputados, com 3 vitórias e 1 empate, 10 gols marcados, 4 gols sofridos, 10 pontos conquistados. Enfrenta o América fora de casa, que vem na 15ª colocação em 5 jogos disputados, com 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas, 3 gols marcados, 7 gols sofridos, 4 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre ambas as equipes, em 4 de 5 saiu menos que 3 gols. O América vem a 3 confrontos sem derrotas. Em duelos individuais, o São Paulo vem a 14 jogos sem derrotas, ou seja, 14 jogos de invencibilidade, a 3 jogos sem vitória, a 3 sofreu gol. Em 4 de 5 saiu ambos marca, menos que 3 gols na partida, e também saiu mais que 10,5 escanteio. Em 5 de 6 venceu o primeiro tempo, nos últimos 6 saiu. Ambas as equipes marcam, claro, foi a primeira equipe a marcar gols. O América sofreu gol nos últimos 7 confrontos, e no último confronto deu América 2-0. Para essa partida vamos com a dica mais de 1,5 gol ou casa vence em duelo de favoritos. Coritiba versus Palmeiras, com início às 18 horas. A equipe do Coritiba atualmente é o 5º colocado em 10 jogos disputados, com 4 vitórias, 15 pontos conquistados, 14 gols marcados, 12 gols sofridos. Enfrenta o Palmeiras, que é o atual líder, 19 pontos conquistados em 10 jogos disputados, com 17 gols marcados, 5 gols sofridos. É o melhor ataque da competição e também a melhor defesa. Atuando em casa, a equipe do Coritiba é a melhor mandante em 5 jogos disputados, com 4 vitórias e 1 empate, 9 gols marcados, 3 gols sofridos, 13 pontos conquistados. E nos últimos confrontos entre eles, entre aspas, o Palmeiras atuando fora de casa é a 4ª melhor equipe em 4 jogos, com 2 vitórias e 2 empates, 5 gols marcados, 1 gol sofrido, 8 pontos conquistados. Nos últimos confrontos, em 6 de 7 saiu mais que 4,5 cartões e menos que escanteio, e 11 escanteios para ambas as equipes. Em duelos individuais, a equipe do Coritiba vem a 3 jogos sem derrotas, a 5 saiu menos que 3 gols,
a 7 mais que 4,5 cartões. Em 4 de 5 saiu mais que 10,5 escanteio. O Palmeiras vem a 16 jogos sem derrotas, ou seja, 16 jogos de invencibilidade, a 3 jogos sem sofrer gol. Em 5 de 7 saiu mais que 10,5 escanteio. Em 6 de 8 menos que 5 cartões. Em 9 de 10 foi a primeira equipe a marcar. No último confronto deu Coritiba 1-0 para essa partida, acredite em um duelo para gols, mais de 1,5 ou ambos marcam, e retornarei com essa partida no decorrer do vídeo. Lembrando, chegou até esse presente momento do nosso vídeo, deixe o seu like para estar fortalecendo e compartilhe o nosso vídeo ao máximo de pessoas que vocês puderem. Vamos aí para o Vasco versus Cruzeiro, que tem início às 16 horas na classificação. A equipe do Vasco é a terceira colocada em 11 jogos disputados, somando 5 vitórias e 6 empates, a única equipe invicta na competição, com 11 gols marcados, 5 gols sofridos, 21 pontos conquistados, enfrenta o atual líder Cruzeiro, primeiro colocado em 11 jogos disputados, com 9 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 14 gols marcados, 4 gols sofridos, 28 pontos conquistados. Atuando em casa, essa equipe do Vasco é a terceira melhor ranqueada, em 6 jogos disputados, com 4 vitórias e 2 empates, 6 gols marcados, 1 gol sofrido, 14 pontos conquistados. Já o Cruzeiro é a melhor visitante da competição, o melhor visitante, em 6 jogos disputados, com 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 7 gols marcados, 4 gols sofridos, 13 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 4 de 5 saiu mais que 4,5 cartões, em 5 de 6 menos que 3 gols. Nos últimos 9, mais que 10,5 escanteio para ambas as equipes. O Vasco foi a primeira equipe a marcar em 5 dos últimos 6 jogos. O Cruzeiro sofreu gol nos últimos 3 confrontos. Em duelos individuais, ambas as equipes, em 9 dos últimos 10 jogos, saiu menos que 3 gols. O Vasco da Gama vem a 11 jogos sem derrotas, ou seja, 11 jogos de invencibilidade, é a única equipe invicta. A 8 saiu mais que 4,5 cartões. O Cruzeiro vem de 9 vitórias consecutivas, a 10 jogos sem derrotas. A 9 foi a primeira equipe a marcar. Em 6 de 7 saiu menos que 11 escanteios. Em 5 de 7 menos que 5 cartões. Último confronto 1-1 entre essas equipes, um jogo bastante equilibrado tecnicamente. Acredito no equilíbrio técnico de empate ao intervalo ou mais de 1,5 gol. Probabilidade 1-1 jogo. São equipes que têm as melhores defesas da competição e estão brigando pelo acesso. Outra opção, antes de partir para o nosso provável bilhete pronto, vamos deixar as nossas opções de mini ou possível zebra como dica bônus. A primeira, Coritiba com empate ao intervalo, como uma boa opção. América Mineiro com empate seria um pouco ousado ao intervalo, mas também seria possível, como dica bônus de mini ou possível zebra. Então é isso, tropa. Fica agora com nossos bilhetes prontos. Partiu, tropa.